Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como um meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10in.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol. Ronaldo quer mudanças para não desistir do Cruzeiro. Faz exigências e admite, sem garantias, é difícil continuar. Ronaldo propôs mudanças na estrutura de negócio para concluir a compra de 90% da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Cruzeiro. Sem garantias, é difícil continuar. O Cruzeiro vive dias de indefinição sobre o futuro após Ronaldo propôs mudanças para fechar a transação sobre a compra de 90% da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do clube. Ainda em processo de análise sobre a situação da Raposa, a equipe do empresário encontrou alguns problemas na estrutura do negócio e, para que seja seguro e sustentável, novas condições foram apresentadas à política cruzeirense. A primeira delas, e também a mais emergencial, diz respeito à dívida tributária do clube. Em dezembro, foi alinhado que a SAF do Cruzeiro não se responsabilizaria pelo pagamento do passivo com o governo. Porém, hoje, Ronaldo vê riscos para a operação. Isso porque, anteriormente, em outubro, a transação tributária que a Associação Cruzeirense conseguiu com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, deixa como garantia de pagamento da Toca da Raposa Primeira, CT do Cruzeiro. Essa é nossa proposta para assumir essa dívida tributária, com essa pequena garantia, que são as duas tocas para a SAF, de modo que a gente garante que não teríamos esse risco de penhora, de perder as duas tocas, que são nossos locais de trabalho. A gente se responsabiliza por uma renegociação da dívida tributária, honra o pagamento, garante a propriedade da toca primeira e, no final do pagamento, as tocas passariam para a SAF, afirmou ex-atacante. Com isso, eu posso garantir que o Cruzeiro não perde as tocas e jamais vai ficar sem treinar. É a única maneira que temos de desenvolver com segurança esse grande ativo do nosso Cruzeiro, com garantia de que teremos o controle das tocas. Nas condições impostas por Ronaldo, a SAF assumirá a responsabilidade de pagar parte deste passivo, que será renegociado mais uma vez, por meio do Programa de Retomada do Setor de Eventos, PERSE. Os CTs, por sua vez, deverão ser arrendados para a empresa. Outra condição proposta pelo ex-atacante foi a autorização para a abertura de um processo de recuperação judicial ou extrajudicial. As ferramentas são utilizadas para tentar recuperar empresas que estão em situações falimentares. E tudo isso por meio da renegociação coletiva com credores, de natureza civil e trabalhista. No meu entendimento, a melhor saída e o melhor planejamento para adequar e cumprir com todas as dívidas, é uma recuperação extrajudicial ou judicial. A gente pediu isso aos conselheiros do Cruzeiro, que tivessem aprovado em assembleia a possibilidade dessas duas opções para a gente começar a reconstruir, de fato, o Cruzeiro. A reconstrução passa por acertar com todas as dívidas. As novas condições serão levadas à Assembleia Geral do Cruzeiro. Haverá um prazo de 2 semanas para a votação, através dos associados, que aprovarão ou não as mudanças no modelo de negócio propostas pelo empresário. A gente acabou a reunião com bom entendimento. Foi o que falei com eles, estamos cercados dos melhores profissionais do Brasil em reestruturação de dívidas. Temos as melhores pessoas nos aconselhando, embarcados nesse projeto, e essa realmente foi a melhor opção que encontramos. Temos certeza que é o melhor caminho para seguir evoluindo e cumprindo nossas responsabilidades. A gente tem que acelerar isso, porque se eu não tenho essas garantias, é muito difícil a gente continuar no processo e evoluir no projeto, porque até para a gente ter novos investidores, patrocínios, o mercado está esperando essa definição. Quero reafirmar publicamente que não é do nosso interesse, e não será do nosso interesse, usar qualquer uma das tocas como investimento imobiliário. Ou seja, amanhã ou depois, se na região da Pampulha puder construir prédios, eu recebo proposta pela toca primeira, eu me comprometo que não vou vender. Se houver possibilidade de venda, a gente participaria da associação no negócio. Se houver possibilidade de venda, a gente participaria da associação no negócio. É uma garantia importante. Volto a afirmar que não é do nosso interesse vender alguma das tocas.
A gente usa ela para o futebol. Agora também nossa parte administrativa fica também na Toca 2. Basicamente, o Ronaldo e a equipe dele encontraram problemas na estrutura do negócio, da maneira como ela tinha sido desenhada lá em dezembro do ano passado. Eles assinaram em 18 de dezembro aquela primeira carta de intenções de que o Ronaldo compraria o Cruzeiro. Tem um prazo de 120 dias para terminar uma série de negociações, de diligências e etc. E agora, 87 dias depois, eles ainda estão negociando alguns pontos que são fundamentais para que o negócio pare em pé, né? Para que ele funcione para o Ronaldo e para a equipe dele na SAF. E a gente tem 2 pontos principais, a gente pode detalhar isso aqui com calma. O primeiro é que o Ronaldo está propondo que a Associação Civil do Cruzeiro, Cruzeiro Esporte Clube, passe por uma recuperação judicial ou extrajudicial. E a segunda é que tem uma dívida tributária com essa associação que ainda não está equacionada. A princípio, eles acharam que não teriam que lidar com essa dívida tributária, mas perceberam que existe um risco grande de a SAF acabar responsabilizada por isso e até perder uma das tocas, a Toca 1, que foi dada em garantia para o refinanciamento dessa dívida tributária com o governo. Então, o que ele está propondo agora é que os 2 centros de treinamento sejam arrendados para a SAF. Ele se responsabiliza por pagar essa dívida tributária e quando ele terminar de pagar a dívida, os 2 centros de treinamento passam a ser propriedade da SAF. O Cruzeiro vai ter que decidir se aceita essas propostas, e quando eu digo Cruzeiro, eu estou falando dos sócios do clube, que deve ter ali uma assembleia geral, votação, muita discussão. Vão ser 2 semanas muito importantes para essa história daqui em diante. Bom, então vamos lá, vamos com o Ronaldo, né? Para a gente poder falar especificamente sobre cada um desses pontos que o Capello destacou aí. Primeiro temos ele falando sobre a recuperação judicial. No entendimento, a melhor saída e o melhor planejamento para adequar e cumprir com todas as dívidas que nós temos é uma recuperação extrajudicial ou judicial. Então a gente pediu isso aos conselheiros do Cruzeiro, que tivesse aprovada em assembleia a possibilidade dessas 2 opções para a gente começar aí a reconstrução de fato, né, do clube, né? Capello, acho que era bom a gente começar explicando o que é recuperação judicial, né? Seria assim o último passo antes de declarar falência? É um pouco diferente disso. Não, é exatamente isso. Quando a empresa está numa situação falimentar, ela não consegue mais sobreviver, mas o mercado, o Estado, todo mundo entende que ela tem valor para a sociedade, tem essa última medida que pode ser adotada, que basicamente é uma renegociação com credores feita de maneira coletiva e mediada pela justiça. Então, se o Cruzeiro optar por seguir por esse caminho, recuperação judicial e extrajudicial são bastante parecidas, tem diferenças técnicas ali, que acho que ao longo das próximas 2 semanas a gente vai acabar entrando nessas diferenciações, mas de maneira mais básica aqui, basicamente a associação vai apresentar um plano de pagamento aos credores, cíveis e trabalhistas, com uma proposta de desconto e um prazo a pagar. Sei lá, dá um desconto de 70% na dívida e paga o restante em 10 anos. Pode ser uma coisa nessa linha. Os credores eles vão aceitar ou não. Se eles não aceitarem, se eles acharem que as condições não são boas, aí sim entra num processo de falência, vende tudo que tem e aí é uma solução, assim, um desfecho dramático, porque você entra em falência, vende tudo, cai para a última divisão. Então, assim, o torcedor tem que saber que é uma medida de bastante risco nesse sentido. É a última etapa antes da falência. Agora, se isso funcionar, se o plano for apresentado e os credores toparem, aí significa que aquela dívida do Cruzeiro ela é bastante reduzida, ela é equacionada ao longo dos próximos anos e dá uma segurança muito grande para a SAF poder operar sem ter todas as dívidas chegando ao mesmo tempo. A situação atual do Cruzeiro ela é muito ruim, exatamente porque é muita dívida e pouco caixa. Mas basicamente é isso. Qualquer clube pode fazer recuperação judicial ou é diferente para um clube que esteja num processo de transformação em SAF, Capello?
Antigamente, Barreto, 2 anos atrás, eu te diria que os clubes nem poderiam entrar nesse processo, porque tinha ali uma dúvida de que associações civis sem fins lucrativos não poderiam usar essa ferramenta, que era só para empresas, então tinha essa dúvida lá atrás. O Figueirense, ele abriu esse caminho quando ele conseguiu jurisprudência em Santa Catarina, ele foi permitido a fazer uma recuperação extrajudicial, apresentou o plano foi aceito, então o Figueirense, nesse sentido, está à frente. E agora outros clubes vão fazer o mesmo processo. O Curitiba acabou de apresentar um plano de recuperação judicial e o Cruzeiro está indo pelo mesmo caminho. Curiosamente, todos eles são assessorados, né? Todos eles têm consultoria da Álvares e Marçal, que é uma empresa que tem a visão de que essas ferramentas, recuperação judicial e extrajudicial, são mais seguras e mais eficazes do que o regime centralizado de execuções que está na lei da SAF, que é a ferramenta que está sendo usada por Vasco, Botafogo, Fluminense, enfim, outros clubes. Corinthians anunciou esses dias também. Então, cada clube vai encontrar uma maneira de equacionar essas dívidas. A gente vai ver ao longo do tempo qual vai funcionar em termos de segurança jurídica, de desconto, de prazo para pagamento. Mas é algo que a gente vai se acostumar na cobertura do esporte. Mas a minha questão, até uma dúvida que o Capello deve saber melhor, é se existe, eu acho que hoje o torcedor está se perguntando isso, existe a possibilidade do Ronaldo, de fato, voltar atrás, se o Cruzeiro não aceitar essas garantias, e se isso tem algum impacto para ele, para os investidores que estão com eles, de imagem de mercado mesmo, em você não fechar esse negócio, e para o Cruzeiro, se há uma preocupação, se até por isso o Cruzeiro deve aceitar essas novas exigências. A chance existe, o Ronaldo não quer, mas a chance existe, né? Ele assinou lá atrás, 87 dias atrás, uma carta de intenção. E, ao mesmo tempo, é um projeto de grande risco para ele, inclusive, porque além da imagem, né, que seria um trauma muito grande agora, dizer, olha, do jeito que está, não tem solução, eu vou ter que sair. Seria um trauma para a imagem dele muito grande. Mas também perderia muito dinheiro, porque ao mesmo tempo em que ele está negociando a compra do ativo, ele já começou a administrar esse ativo. Né? Ele está fazendo a administração do futebol ao mesmo tempo que ele está tentando ainda comprar o futebol. Então, tem muito dinheiro, tem muita coisa envolvida, além de esforço pessoal. Eu conversei ontem com o Gabriel Lima, que é um dos membros desse comitê de transição, um dos homens de confiança do Ronaldo. Ele está morando na Toca. Inclusive, ele mora na Espanha, porque ele era diretor do Real Valladolid, ele foi para Belo Horizonte e ele está na Toca o tempo inteiro. Então, seria um impacto grande em imagem, em dinheiro, em frustração pessoal para todas as pessoas envolvidas. Mas essa possibilidade ainda existe. Né? Até o momento, 2 semanas atrás, o Textor assinou o contrato com o Botafogo, entregou a chave. Enquanto não chegar nesse ponto com o Cruzeiro, ainda dá para recuar sim. Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como um meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol.